Alguma vez você já olhou para a nossa sociedade, para a nossa cultura ou para o mundo de uma forma geral e se perguntou por que as coisas estão dessa forma? Por que o mundo não está da forma como Deus o criou? Eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que todo esse vídeo é baseado no livro O Drama das Escrituras, escrito por Michael Gorin, um missiólogo canadense, no qual ele traça a ideia da Bíblia e a Bíblia como uma grande história. Então a gente vai ter várias sessões desse vídeo, várias partes, e eu gostaria que você acompanhasse essa série aí relacionada a essa temática, relacionada a esse livro. Se caso você não assistiu o primeiro vídeo, ele vai estar aqui na descrição do vídeo e você vai poder acompanhar a primeira parte sobre a criação de Deus, sobre a forma como Deus criou o mundo e para que esse mundo foi feito. Um aspecto central de qualquer história é o conflito, algo que dá errado e precisa ser corrigido. Na narrativa bíblica isso não é diferente. Existe um conflito em Gênesis, existe um conflito após a criação. O que na teologia às vezes vai ser chamado de queda, ou em alguns casos vão ser chamado de rebelião. E Eugene Peterson descreve essa queda, essa rebelião da seguinte forma: uma catástrofe ocorreu. Não estamos mais em continuidade com o nosso bom começo. Fomos separados dele por um desastre. Também estamos, obviamente, separados de nosso bom final. Estamos, em outras palavras, no meio de uma grande confusão. A entrada do pecado no mundo é um conflito cósmico narrado em Gênesis. Essa calamidade vem sobre a criação logo após Deus dar forma a ela, assim ameaçando corromper todas as virtudes da criação e infectar com o mal todos os acontecimentos depois dela. O terceiro capítulo de Gênesis nos mostra fielmente a origem do mal no mundo de Deus. Ele estava enraizado na revolta do primeiro casal humano. Eles foram tentados e sucumbiram, com consequências catastróficas. Está claro a partir dos primeiros 2 capítulos de Gênesis que seres humanos são bons quando Deus os cria. E até mesmo o nome do jardim em que Deus coloca Adão e Eva, Éden, almeja evocar prazer e satisfação. O Éden é fértil, é rico em minerais. Vários estudiosos observaram que a descrição do Éden mostra que é um lugar onde o próprio Deus habita. Em seu início, a criação tem a fragrância de Shalom, a palavra do Antigo Testamento para paz, significando a inteireza rica, integrada e relacional que Deus deseja para sua criação. A vida de Adão e Eva é a vida de Shalom. Eles caminham com Deus, têm um ao outro, o jardim fornece tudo aquilo que eles precisam enquanto eles produzem o solo fértil, não há nuvem de tempestade alguma nesse horizonte, não há nenhum problema à vista. O que poderia dar errado? Entretanto, todos sabemos que o mundo no qual existimos está extremamente ferido. E qual é a causa disso? Quando lemos acerca do Éden, ansiamos por uma vida semelhante a essa. E por que a nossa experiência é tão diferente? A liberdade de escolha faz parte do que significa ser humano. Até mesmo na boa criação de Deus, a liberdade que Adão e Eva possuem de amar também significa que eles podem não amar, logo podem experimentar a tentação. Mas o que a tentação traria para eles? A resposta é encontrada na misteriosa árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis capítulo 2, versículo 9. A serpente tenta Eva e o homem indiretamente a comerem dessa árvore, contradizendo o que Deus lhes ordenou que ele fizessem. Essa história é o único lugar na Bíblia onde essa árvore é citada, e é vital perceber que ela representa a tentação de ser autônomo. Autônomo que vem das palavras gregas autos, a si mesmo, nomos, lei. Nessa situação, Adão e Eva podem muito bem obedecer a Deus ou desafiá-lo. Podem se submeter à lei de Deus e desfrutar da vida, ou buscar o seu próprio caminho à parte das instruções de Deus e encontrar a morte. Adão e Eva são seres criados, pleno e maravilhosamente humanos na vivência de sua liberdade sobre o reino de Deus, de acordo com a sua regra de vida. A tentação que enfrentam por causa da serpente é de afirmar a sua autonomia, tornar-se uma lei para si mesmos. Autonomia significa escolher a si mesmo como uma fonte para determinar o que é certo e o que é errado, em vez de confiar na palavra de Deus para sua orientação. A serpente sutilmente lança dúvida sobre a palavra de Deus e, consequentemente, sobre a bondade inerente de Deus. Ela sugere que Deus teme que suas criaturas poderiam se tornar iguais a Ele se conhecerem o bem e o mal por experiência, comendo o fruto da árvore.
Deus afirmou que se comerem dela, morrerão, mas a serpente sugere que, em vez disso, que comer o fruto significa encontrar o caminho à verdadeira vida. À luz dessa influência, a mulher e o homem enxergam a árvore de modo diferente. Eles pegam o fruto e comem. De modo inesperado, num primeiro momento, a serpente até parece estar certa. De forma imediata, o homem e a mulher não encontram a morte. Uma das coisas que essa história deve nos levar a fazer é refletir de forma séria o que significa de fato a morte. A vida física de Adão e Eva não cessa quando eles provam do fruto. Afinal, não é a maçã envenenada dos contos de fadas, mas algo neles e dentro deles de fato morre. Sua percepção de si mesmos e a sua relação um com o outro são despedaçados, e assim tentam apressadamente cobrir sua nudez. Pela primeira vez sentem vergonha, e, o que ainda é muito pior, seu relacionamento com Deus também é destruído. A serpente é amaldiçoada, dar à luz para a mulher se torna muito mais penoso e o próprio solo é afetado, de modo que o trabalho para o homem se torna difícil e muito menos agradável. Adão e Eva são expulsos do Éden e a entrada ao jardim é barrada. A queda permanece um mistério, mas a história de Gênesis 3 lança luz para a natureza do pecado. É uma busca por autonomia, um desejo de nos separarmos de Deus. As consequências do pecado também são demonstradas claramente. Do mesmo modo que Gênesis capítulo 2 demonstra a relação humana com Deus de forma perfeita, de forma no qual existe harmonia e paz, Gênesis capítulo 3 demonstra o caos instalado por causa dessa relação quebrada, por causa desse desejo humano de se tornar maior do que o próprio Deus. Nós humanos fomos criados para nos relacionar, mas o efeito do pecado faz com que cada vez mais nós nos separemos. Acima de tudo, a humanidade foi criada para o relacionamento com Deus, mas o efeito do pecado faz com que a gente escolha sempre se esconder, se manter sozinho, isolado e distante do nosso Criador. Todas essas ações mostram que nós perdemos a nossa percepção tanto de nós mesmos quanto também da nossa relação com os outros. Os juízos de Deus demonstram que as dimensões social e a dimensão de trabalho também são desconfiguradas por causa do pecado. Dessa forma, embora o homem e a mulher não morram de forma imediata, a morte pode significar algo muito maior do que uma morte física. A morte significa distorção de relacionamento em geral, especialmente em relação ao nosso relacionamento com Deus. Dessa forma, será que essa história terminará de uma forma tão deplorável e tão rápida? A resposta é não. Até mesmo no relato trágico da entrada do pecado no mundo, Deus não desiste dos seus propósitos para a criação e também do seu reino. Ainda que Adão e Eva fujam dele, ele ainda não desiste de ir atrás e buscá-los para si. Ao declarar juízo, Deus amaldiçoa a serpente e promete colocar inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Isso você vai encontrar em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Deus promete extinguir as forças malignas que Adão e Eva desencadearam. Essa é a primeira promessa bíblica do Evangelho. Cristo será a semente da mulher e derrotará Satanás, ainda que seja de grande custo para si mesmo, pois a serpente ferirá o calcanhar. Em Gênesis 3, 21, Deus faz uma provisão para Adão e Eva vestindo com peles de animais. No Antigo Testamento, remover as roupas de alguém significava privação de uma herança. A provisão feita por Deus significa que, de fato, Deus não desistiu deles. Eles ainda serão os portadores da imagem e semelhança de Deus e ainda herdarão a terra. Quando Adão e Eva saem do Éden, seu futuro ainda parece muito incerto. A desobediência gerou uma catástrofe. Esse jardim maravilhoso agora está fechado para eles e o mundo se tornou incerto e ameaçador. Quão difícil para eles foi encontrar o Senhor face a face, foi se deparar com Deus novamente, após terem errado contra esse Deus, se rebelado contra esse Deus. Entretanto, Deus lhe deu roupas para vestir, e também aquela misteriosa promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo quando o homem e a mulher pecou contra Deus, Deus se manteve fiel à sua palavra, fiel ao seu caráter e demonstrou amor, graça e bondade para com aqueles que haviam se rebelado contra ele. Porque o mais interessante dessa história é que a rebelião não é o ponto final da narrativa bíblica.
ela é apenas um momento, ela é apenas um período no qual o mundo, no qual a cultura, no qual a humanidade, a espiritualidade foi afetada por causa do pecado. A resposta para essa rebelião sempre parte da boca de Deus. Deus está fazendo alguma coisa a partir disso. Dessa forma, quando nós olhamos para a nossa sociedade e às vezes começamos a perceber que as coisas não estão da forma como nós gostaríamos que estivessem, é porque dentro de nós existe a essência de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para a sociedade e percebe que as coisas estão erradas, é sinal de que Gênesis 3 passou a existir. Mas o que nos dá esperança é saber que Deus é um Deus que vai agir ao longo da história, assim como agiu em Cristo, mas também que já havia prometido em Gênesis que o faria. Isso nos dá segurança em um mundo incerto, em um mundo perigoso, em um mundo ameaçador. A segurança de saber que a rebelião não é o ponto final de Deus. A rebelião não é o momento no qual Deus permite que o homem viva de acordo com a sua própria vontade, mas o momento no qual ele usa para poder manifestar a sua bondade, a sua graça e o seu amor. Dessa forma, na primeira parte, a respeito desse capítulo de rebelião, eu quero que você reflita um pouco a respeito das decisões dos nossos primeiros pais e como isso tem causado efeito na sua vida pessoal, como isso tem gerado efeitos na sua forma de olhar o mundo, na forma como você lida com as pessoas e na sua relação com o próprio Deus. Pense um pouco a respeito de como o pecado afetou a sua vida. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado aí. Deixe um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilhe também com seus amigos. Se caso você não assistiu a primeira parte, o link vai estar aqui na descrição. E é isso aí. Deus abençoe a sua vida, valeu e é nóis.